Shalom a todos. Hoje o nosso tema vai ser por que Noé não foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Afinal de contas, segundo a Torá, Noé foi o único justo antes do dilúvio, né? Toda a carne estava corrompida, como está em Gênesis 6, ao ponto que Hashem, bendito seja ele, decidiu exterminar toda a carne da terra. Então, se Noé foi justo, o único justo, por que ele não foi o primeiro patriarca do povo de Israel? Por que foi Abraão ou Abraham e não Noé? Então, hoje a explicação vai ser sobre isso. Bom, isso está no Midrash, dos nossos rabinos, e o Midrash começa o seguinte. Ele fala assim: Adonai sentiu o aroma agradável e disse: nunca mais vou condenar o mundo por causa da humanidade. Gênesis 8:21. Quando Noé saiu da arca, ele abriu os olhos e viu o mundo inteiro completamente destruído. Ele começou a chorar pelo mundo e disse: Mestre do mundo, se você destruiu o seu mundo por causa do pecado humano, então por que você nos criou? Ou porque o Senhor não criou apenas alguns e não precisasse destruir o mundo inteiro? Noé estava totalmente chocado com tudo que ele estava vivenciando. Era algo fora do comum, fora da sua compreensão. Ele estava questionando Hashem por que daquele acontecimento. Mas, em Êxodo 47, né, o Eterno, porém, responde a Noé. E Hashem explica para Noé que todas essas almas retornariam para pagarem seus pecados, né? E onde que está isso na Torá? Está em Êxodo 34:7, que fala que guarda a beneficência milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que o pecador não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Só que na tradução cristã, eles mudaram, não colocaram assim, e que visita as iniquidades dos filhos, dos pais nos filhos. Colocaram assim, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos, para dar a entender que o pecado do pai é pagado pelos filhos. Isso é mentira. No original na Torá está assim, e que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, mostrando que se você peca, você comete um erro, a sua alma, depende do pecado, passa pelo guerrinhon. Se o período que você passou no guerrinhon não for suficiente para purificar a sua alma, você retorna como filho dos filhos na sua própria família para você pagar. É o que alguns entendem como reencarnação, tá bom? Isso é uma realidade dentro do judaísmo, mas é baseado na Torá. Infelizmente, a tradução da Torá foi corrompida, né? Foi modificada pelo bel prazer dos tradutores, para dar a entender uma coisa que não tem nada a ver. Mas, ok, vamos lá, prosseguindo. Voltando a Noé. Noé estava profundamente, gente, deprimido, né? Ele se sentia sozinho no mundo com sua família, e por isso ele fez vinho e se embriagava, né? A Torá conta, os Midrash conta que ele estava tão profundamente chocado e deprimido que Noé não sentia mais razão de ser feliz. Ele não sentia mais felicidade no mundo. Então, por isso que ele se embebedou, né? Ele se embebedava, como está lá em Gênesis 9, do 20 ao 21. Tá? Então, depois, o que ele fez? Ele fez um sacrifício, assim que ele saiu da arca, que ele viu aquela imensidão de destruição, ele fez um altar e fez um sacrifício para Deus e começou
a fazer suas orações, né, questionando. E esse aroma subiu ao Eterno. Então nossos rabinos explicam que existem 3 aromas que subiu nesse dia para Deus. O primeiro foi o aroma da oferta de Noé. O segundo foi o aroma de sua oração. E o terceiro foi o aroma das ações justas de Noé. O aroma tomou conta, segundo os Midrash, segundo nossos rabinos, de todo o mundo. E era tão agradável ao Eterno, bendito seja Ele, que Ele ordenou, ele ordenou que todas as suas oferendas, né, todas as ofertas que deviam ser oferecidas a Ele, deveria ser com bom agrado, com justiça, como está lá em Números 28:2, porque aquela parte de Números 28:2 significa que o povo esteja atento, pois o presente oferecido ao Eterno equivale ao aroma que Noé apresentou ao Eterno nesse dia, tá? Ou seja, o aroma correto é a oração e a ação dos justos, né? Então, nossos rabinos explicaram que quando Noé saiu da arca e viu todo mundo, né, aquela devastação, ele questionou o Eterno e disse: Mestre do mundo, você é chamado de compassivo e misericordioso. Por que então o Senhor não teve compaixão das tuas criaturas? O Santíssimo, Santo, respondeu-lhe: Pastor insensato. Assim Deus respondeu para Noé. Pastor insensato, chamando a atenção. Agora você diz isso? Mas quando eu falei a você com ternura, dizendo: faça-se uma arca de madeira, pois estou prestes a trazer o dilúvio, para destruir toda a carne, entra na arca, tu e toda a tua casa, pois você sozinho achei justo diante de todos, pois você, somente você, foi justo diante de mim nessa geração, como está em Gênesis 6. Demorei-me, esperando que você pedisse misericórdia para o mundo, mas você não pediu. Quando disse para você fazer uma arca, para você e sua família, você não orou pedindo misericórdia. Ou quem sabe, pedisse que a arca coubesse mais pessoas. Você não fez isso. Vendo isso, Noa ficou triste. Apresentou então a oferenda, né, a oferta, para pedir perdão também, como está escrito. E o Eterno, lógico, recebeu, né, porque o Eterno compreende a nossa ignorância, né? E o Eterno viu a ignorância de Noa, perdoou e recebeu a oferta naquele dia, né, como está lá em Gênesis 8. Só que aí os rabinos começaram a diferenciar as ações de Noé e as ações do justo de Israel. O rabino Yohanan disse: vem e veja a diferença entre Noé e os heróis justos de Israel. Noa não protegeu sua geração e não orou por eles como fez Abraão, pois tão logo o Santíssimo Santo disse a Abraão: o clamor de Sodoma e Gomorra é tão grande que eu os destruirei imediatamente. Abraão veio logo à frente de Deus e disse: você varrerá o inocente junto com o culpado? Como está lá em Gênesis 18, do 20 ao 23. Ele rebateu o Santíssimo Santo com mais e mais palavras, até que finalmente ele viu que o santo estava correto. Mas Abraão, ele era tão humano, ele tinha tamanha bondade em seu coração, que quando ele percebeu que não tinha justo em Sodoma e Gomorra, ele apelou pela misericórdia, né? Então ele implorou a Deus que perdoasse aquela geração, né? Se apenas 10 pessoas inocentes encontrassem justo dentro de Sodoma e Gomorra. Abraão achava que havia 10 pessoas na cidade, contando com Ló, sua esposa e seus filhos e filhas. E por isso ele não, quando ele viu que não tinha 10 pessoas, ele viu que Deus estava certo e não pediu mais, né? Moisés também, ao contrário de Noé, protegeu toda a sua geração.
Assim que o santo, bendito seja ele, disse: Israel pecou, rapidamente eles têm desviado do caminho. O que está escrito, Moisés implorou, né? Implorou por misericórdia para o povo de Israel, como está em Êxodo 32, o capítulo, versículo do 8 ao 11. Aí os rabinos explicam o que significa que Moisés implorou. Os outros rabinos respondem: isso explica que ele orou até ultrapassar por tremendo em suas orações. Nossos rabinos também ainda diz: Moisés não deixou o Santíssimo Santo quieto até que ele, o Deus, se comprometeu não tirar a vida do povo naquele dia. O próprio Deus, não Moisés, o próprio Deus. Moisés orou e conseguiu salvar o povo neste mundo e no mundo que ainda está por vir, como está escrito: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que te tens escrito. Êxodo 32, 32. Rabi Yosef disse: Moisés mostrou grande bravura. A partir desse versículo, por isso disse que os destruiria se não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação a fim de não os destruir, como está lá relembrado essa situação em Salmo 106, versículo 23. Então, resumindo, conclusão. Em todos os heróis justos de Israel, blindaram suas gerações, ou seja, desviaram o mal de suas gerações, né? E não permitiu que o atributo de julgamento passassem a ter poder sobre suas gerações ao ponto de destruir suas gerações. Mas Noé, ao contrário, o santo abençoado permaneceu com ele, falou com ele muitas vezes, e ele deveria ter pedido clemência por sua geração, mas ele não se importou e não pediu por misericórdia. Ele só construiu a arca e pronto. E por essa consequência, todo mundo foi destruído. Conclusão: Noé não foi o primeiro patriarca de Israel porque ele não tinha os atributos necessários de um justo pleno, apesar de ele ter sido um justo, mas ele não tinha os atributos necessários para ser um justo pleno. O que é o justo pleno? O justo pleno é mesmo vendo que a sua geração não tem mais jeito, mesmo assim ele pede, ele implora, ele luta por uma mudança. Existem, o nosso sábio disse que existem pessoas e pessoas. Existe aquela pessoa que ela não comete mal algum com ninguém, ela é uma pessoa que ela não faz mal para ninguém, porém, ela também não luta para que aquelas pessoas que fazem mal parem de fazer o mal. Existem os justos. Os justos são aquelas pessoas que, além de não fazer o mal para ninguém, elas tentam mudar o mundo para melhor. Então, essa é a diferença de Noé e Abraão. E é por isso que Abraão e não Noé foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e fique atento até os próximos vídeos. Um grande abraço e shalom.